tudo bem? Começa agora mais um Espaço Comunitário, programa que traz aí entidades, ONGs, projetos, tudo que faz bem para a nossa sociedade, que faz alguma bem para a cidadania, tem espaço garantido. E o tema hoje não é um tema leve, vou ser sincera, inspirado pelo Setembro Amarelo. A gente vai falar do Fone Vida, projeto aí da Prefeitura. Quem vem bater um papo com a gente hoje é a Abigail Pereira Nunes, coordenadora do CAPES. Tudo bem, Abigail? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, tudo ótimo. Pois a gente veio falar desse tema, que é um pouco puxado, Setembro Amarelo. Para quem não sabe, falei o mês de conscientização, prevenção ao suicídio. Isso. Algumas pessoas pensam que é melhor não tocar no assunto. O que você pensa sobre isso? É melhor não tocar no assunto mesmo, para não inspirar a pessoa a ter ideias suicidas, ou não? A gente tem que realmente falar sobre o assunto para trazer mais conscientização e cuidar mais dessas pessoas. A gente acredita que é importante falar, a pessoa que está em sofrimento mental, né, com esses pensamentos suicidas, é importante que ela ache algum canal para poder falar desse sentimento e não só em setembro, mas em qualquer momento poder estar falando sobre a questão do suicídio. Exatamente. Como funciona o Fone Vida? O Fone Vida é um telefone, é um instrumento utilizado para atender a toda a população que está em sofrimento psíquico, algum sofrimento emocional, em situação de crise e pensamentos de suicídio. Hoje ele funciona 24 horas, né? Tem uma equipe especializada da saúde mental que vai atender esse telefone, é uma equipe especializada, treinada pelo grupo de prevenção de suicídio, para poder atender essa população. O Fone Vida, a pessoa que liga, ela não precisa se identificar. É muito importante divulgar isso, né? Que às vezes a pessoa tem vergonha de falar, não, vão saber que eu estou com problema. Não tem isso. Essa escuta mais qualificada, com profissional treinado, é importante para que a pessoa possa se sentir à vontade e sabendo que não precisa se identificar, né? Mas é claro que se ela quiser se identificar, nada impede isso. Mas é importante saber que pode ser anônimo, né? Essa ligação. Como que é a equipe que trabalha aí no Fone Vida? A equipe é uma equipe que trabalha na área de saúde mental. Hoje o Fone Vida, ele está localizado dentro da unidade de acolhimento, que fica ali na Vila das Graças. E a equipe que está de plantão, um serviço que também funciona 24 horas, eles foram treinados para escutar, né, fazer essa escuta qualificada a essa população. Mas como é o dia a dia de vocês? A gente estava conversando aqui nos bastidores que recebem pouco. Eu ia falar poderia receber mais ligações, mas não poderia, que a gente quer que todo mundo esteja bem mentalmente. Mas vocês sentem que tem um baixo número de ligações, é isso? Sim, a gente levando em consideração o quantitativo de pessoas que sofrem de problemas mentais ou está passando por uma situação de crise, a gente percebe que as ligações, a gente recebe um baixo número de ligação. Então, acho que a gente estar aqui divulgando, falando sobre isso, é importante para que a população conheça que existe um serviço que funciona 24 horas para atender essa população e a gente poder acolher essas demandas necessárias aí em relação à saúde mental. E como está a saúde mental do taubatiano? A saúde mental em Taubaté, vamos falar em relação à rede de apoio, né, que atende a RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Taubaté, em questão de quantitativo de equipamentos, ela é uma rede bem estruturada, né? Nós temos aí em todas as abrangências de equipamentos para atender a saúde mental da população geral, né? Então, nós temos o CAPES AD, que é um CAPES AD3, que funciona 24 horas, atende a população de álcool e droga, né, com dependência. Nesse serviço, temos uma equipe multiprofissional para atender, é voluntário atendimento, né, porque também a dependência química é um transtorno mental, existem muitas tentativas de suicídio sobre efeito de droga, né? Então, assim, nós temos esse equipamento, ele funciona lá na Rua 4 de Março, 477,
É um equipamento que funciona 24 horas para atendimento da população com uso problemático de droga. Também temos, nesse CAPS, nós temos também internação. Nós temos 10 leitos para que a pessoa possa ser acolhida e permanecer lá por até 14 dias, no máximo. De lá também a gente faz, é uma porta de entrada para a gente estar fazendo os encaminhamentos necessários, né? A gente pode estar encaminhando para as comunidades terapêuticas que são vinculadas ao governo federal. É a porta de entrada hoje, via SUS em Taubaté, o CAPS-AD. Então, o indivíduo marca uma consulta médica e a gente encaminha para a comunidade sem nenhum custo para a população. Também encaminhamos para a unidade de acolhimento adulto, que é uma residência que é vinculada ao CAPS-AD. Então, o paciente que fica mais de 14 dias ou tem uma vulnerabilidade social, familiar, ou precisa de um espaço mais terapêutico para se organizar em relação à dependência química, nós temos a unidade de acolhimento adulto, que acolhe essas pessoas. Elas podem estar morando lá por até 6 meses, para se organizar em relação à dependência química. Sim. Isso a gente está falando de dependência química, que faz parte também da saúde mental, né? Sim. Temos também o CAPS-2, né, que atende os transtornos mais severos, mais graves, mais persistentes, para toda a população adulta. E temos o CAPS infanto-juvenil, que atende a criança e o adolescente, também com sofrimento mais grave. Vocês observam um aumento aí das questões de depressão, de problemas mesmo de saúde mental nas crianças? Criança e adolescente, né? Nós temos um grupo, quando a gente estava falando da RAPS, são vários equipamentos, falei do CAPS-AD, CAPS-2. Nós temos dentro da saúde mental um grupo que acho que é de suma importância, é o grupo de prevenção de suicídio. E o suicídio é uma doença de notificação compulsória. Quando um tentante ou alguém comete o suicídio, a vigilância epidemiológica é notificada. E nós, da saúde mental, participamos não só da saúde mental, mas de vários equipamentos, vigilância, atenção básica, participa desse grupo e nós atuamos, né? O ideal seria na prevenção, né? A gente trabalhar com prevenção, mas hoje a gente está mudando um pouco isso. A gente trabalha um pouco nessa questão dos tentantes, né? Das pessoas tentantes. Então, assim, a gente percebe, né, pelos dados da vigilância epidemiológica, que o número de pessoas que estão tentando suicídios, tentantes ou que cometem de fato, é a faixa jovem e os adolescentes, em sua maioria, né? Os idosos também, uma população de risco. A gente percebe quando teve a pandemia, a gente não está livre de Covid, óbvio, o vírus ainda está aí, mas o auge da pandemia também causou muita angústia, né? Muitos problemas de saúde mental da pessoa trancada em casa, da pessoa com medo do vírus. Já deu uma acalmada em relação a isso? Sim, em relação à pandemia, mas fica aí as sequelas da pandemia, né? Que é um aumento dos transtornos mentais, do uso de álcool e droga, da depressão. Inclusive, na pandemia, o Fone Vida, ele teve um número, foi muito importante, uma ferramenta muito importante para atender essa população, considerando que os serviços de saúde mental trabalham em maioria em grupo, e as pessoas estavam isoladas, né? No período da pandemia, o Fone Vida foi muito acionado para atender a toda a população e aumentou bastante o número das pessoas que buscavam atendimentos. Nessa época, a gente disponibilizou a possibilidade de atendimento individual para as pessoas que buscavam, que estavam em sofrimento por luto, por várias perdas naquele momento. Então, a gente pode dizer um pouco que o preconceito de não quero dizer, as pessoas que julgam falando que problema de questões de saúde mental é uma frescura, que bom que diminuiu, que as pessoas estão tendo mais consciência de que realmente é uma questão de saúde pública, que a pessoa não tem culpa de sentir o que ela está sentindo? Realmente há um preconceito da população de forma geral, da sociedade, falar de saúde mental, falar de depressão, falar dos transtornos, né? A sociedade de forma geral tem, e a própria pessoa, a gente percebe, mas isso na maneira que
que acontece essa necessidade de buscar ajuda e a gente também quebrar esses estigmas, né, necessário para o atendimento da população em saúde mental. Né? Exatamente. Abigail, a gente conversou com uma psiquiatra, a doutora Larissa Dias, para falar justamente isso, que a depressão é uma questão multifatorial, é o termo até que ela usa, né? Que são vários fatores que juntando chega nesse ponto, chega que a pessoa cogita tirar a própria vida. Enfim, ela dá uma explicação aí realmente médica, vamos acompanhar, depois a gente comenta. Tá certo. Considerada a doença do século, a depressão está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Os números da doença preocupam, principalmente quando o assunto é suicídio. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que em 2020, 12.895 brasileiros tiraram a própria vida. Isto representa uma média de 35 suicídios por dia. A depressão, assim como outros transtornos mentais, é uma doença multifatorial, ou seja, existem vários elementos que levam ao desenvolvimento da patologia em si. De acordo com a psiquiatra Larissa Dias, a soma destes elementos leva ao desajuste dos neurotransmissores e carregadores do organismo. A junção desses fatores biopsicossocial é que culminam o transtorno mental em si. O principal em que a psiquiatria analisa são os fatores estressores, o quanto aquela pessoa está num sofrimento muito grande em seu dia a dia. Dentre outros transtornos mentais, os que mais aparecem é a questão da depressão, a ansiedade. Depressão e ansiedade podem andar juntas, são parceiras aí. Insônia. Insônia também gera algo muito desesperador no paciente. Então, no final, a junção de todos esses fatores acaba combinando num desespero muito grande em que o paciente só vê a solução, a morte. Assim que a depressão é diagnosticada por um psiquiatra, é comum o paciente receber a indicação de uso de antidepressivos e ansiolíticos. Por outro lado, a ciência também reforça que os remédios não podem ser a única linha de tratamento desta pessoa. Eu costumo dizer também que o estilo de vida é muito importante para o tratamento da depressão e demais comorbidades. Então, manter exercício físico contínuo, uma boa alimentação, ter atividades prazerosas, ter uma rede de apoio familiar, de amigos, social, né? Então, como eu disse, o tratamento ele também é multifatorial. Em primeiro momento, é o que a gente fala que é necessário uma âncora para o paciente, né? Então, a gente necessita trazer de volta o paciente à sua vida e tentar mostrar o máximo possível que a vida dele tem valor e que vale a pena para ele. Né? Então, esse é o foco principal de tratamento. Larissa também lembra que, apesar da campanha acontecer no mês de setembro, a luta contra essa doença é diária e é uma questão de saúde pública que envolve toda a sociedade. Em Taubaté existe sim conscientizações, campanhas, que hoje em dia está sendo mais facilitado pela rede social, né? Então consegue-se ver mais sobre, mas ainda assim há necessidade, principalmente daqueles que não têm acesso a essas redes sociais, né? E como eu sempre falo, a saúde mental ela não escolhe o indivíduo, seja problema social, raça, gênero, não há. Ela demanda todo mundo. Então, há necessidade de conscientização também dos indivíduos que não têm acesso às redes sociais. E isso se caracteriza um pouco maior em cidades grandes. É preciso pedir ajuda e oferecer ajuda, né, Abigail? Exato. É isso que o Fone Vida tenta fazer pelas pessoas, mas o caso do Fone Vida é realmente a pessoa que está ali no desespero, né? Que está precisando da ajuda imediata. Exato, numa situação de crise, né? Alguém do outro lado da linha para fazer essa escuta de forma qualificada, sem julgamento, sem preconceito, né? 24 horas, sem necessidade de se identificar. Isso faz com que ela crie coragem, porque a pessoa que está em depressão, às vezes, na maioria das vezes, ela se isola socialmente. E não tem alguém que faça essa escuta de maneira qualificada,
que não vai julgar, que vai escutar e tentar auxiliar ou aliviar essa dor que ela está no momento. Sim. A doutora Larissa comentou da importância das pessoas ao redor também darem esse tipo de suporte, né? Para a pessoa não ficar isolada sozinha. Como que o familiar, como que o amigo pode agir para ajudar essa pessoa, já que ela não é a pessoa qualificada, né? Ela tem que procurar ajuda da pessoa qualificada, mas ela também precisa dessa ajuda da família e dos amigos. Como a família e os amigos podem ajudar de fato? O apoio, né? A rede de apoio, né? A doutora Larissa, ela trouxe bem isso. A questão de permear outras atividades, promover situações que a pessoa se sinta mais confortável. A família é o elo mais forte, né? E ali ela consegue dar esse apoio, estar mais presente, né? Mas a escola também é um ambiente de identificação que pode muitas vezes observar e apoiar também as pessoas que estão com depressão ou que estão com esses pensamentos suicidas. Não só pensamento suicida, mas está passando que tem algum transtorno mental mesmo, né? Não é quando a gente fala de suicídio, mas sempre também a gente tem que olhar essas questões dos transtornos mentais, né? Às vezes começa pequeno e vai aumentando por não procurar essa ajuda, né? Porque existe esse preconceito que a gente estava falando, né? Quando buscar ajuda significa marcar um psiquiatra, ser atendido por psicólogo. Apesar das redes sociais e de todo esse trabalho em saúde mental, de estar falando quanto da saúde mental, né? Mas ainda as pessoas ainda têm muito esse estigma que quem procura ajuda é porque é louco, porque está louco. Acho que é fraqueza, mas na verdade é justamente o contrário, né? Precisa ser forte para procurar essa ajuda. Tem todas essas questões, a questão da religiosidade, às vezes acredita que isso é algo, um fenômeno espiritual e acaba não buscando ajuda. Então, existem essas barreiras, sim, acho que precisam ser quebradas. E a gente está aqui para falar que existem equipamentos, existe o telefone para quem não quer buscar. As pessoas têm muita resistência em buscar os serviços. Taubaté tem vários equipamentos, né, para poder atender essa população. E esses equipamentos, eles são de porta aberta, não precisa de encaminhamento, é simplesmente a pessoa ir até lá. Mas o estigma, o medo, o preconceito faz esse distanciamento, eles não buscarem essa ajuda. Apesar que hoje, atualmente, a gente vê que tem muitas pessoas buscando tratamento em todos esses equipamentos, tanto o infantil, o CAPS 2, o CAPS AD, eles têm buscado, têm aumentado as demandas de atendimento para essa população. Sim, e é 0800, né? Então, a ligação é de graça. Então, de graça, 24 horas por dia, sem nenhuma identificação. Realmente, quem está precisando aí, passando por um momento de dificuldade, não pode hesitar em ligar. Eu nem passei o número ainda, é 0800 780 1122. Tá correto? Corretíssimo. Vou enfatizar esse número para poder guardar aí, para vocês poderem passar para as pessoas que estão com algum sofrimento, em situação de crise ou que pensam, né, em suicídio. O telefone é 0800 780 1122. 0800 780 1122. Reforçando, funciona 24 horas, pode ligar de madrugada, deve, se está em algum sofrimento, alguma tristeza, né, ou uma crise, esse telefone é justamente para atender essa população. E acho que esse momento é de estar divulgando isso, né? Que existe um telefone que é 0800, que é gratuito, que todos podem acessar. A partir do momento que a pessoa ligou, pediu ajuda, conseguiu superar aquele momento de desespero, ela é encaminhada para algum lugar? Mantém esse tipo de contato com a pessoa? Como eu falei, né? Ele é anônimo, a pessoa não precisa se identificar. Eu mesmo já atendi várias vezes o telefone Fone Vida. A gente tenta dar essa rede de apoio, sim, e essa orientação, né? Então, quando a gente percebe que é algo que há uma situação de risco, um risco eminente,
a gente busca, sim, auxiliar, orientar em relação ao serviço de emergência, urgência, se for, conforme a gente identifica cada caso, né? Ou buscar esses equipamentos, ou até mesmo no momento da ligação, a gente tem que orientar, buscar alguém que está ali na casa, a família, quem que está junto, para dar esse apoio para essa pessoa. Então, a gente orienta e, se necessário, a gente encaminha, identifica qual o serviço que ela precisa utilizar e encaminha no momento, sim. Ela não fica desamparada. Não fica. Eu vi na minha pesquisa aqui sobre o Fone Vida que a campanha de Setembro Amarelo da Prefeitura, né, 2022-2023, se chama Reciclar a Vida Também é Responsabilidade Social. Ano passado, mais de 200 pessoas tentaram suicídio. É um número que preocupa. 14 pessoas chegaram ao fim dessa tentativa. Então, realmente, é uma responsabilidade social de todo mundo. De toda a sociedade, né? Quando a gente fala de reciclar, de reinventar a campanha. Esse ano, né, a gente está trabalhando na saúde mental o tema de suicídio não só no mês de setembro. Então, a gente tem trabalhado todos os dias, né? Então, esse ano a gente está com uma proposta de ser um pouco itinerante, trabalhar com essa fala nas secretarias, identificar algumas secretarias aqui da prefeitura e a gente poder estar atendendo esse público e ser realmente itinerante, né? A gente fazer circular, então, a importância disso em outros ambientes, não só dentro dos CAPs. Então, é uma ideia de ser itinerante. E a gente também trabalha com a saúde mental nos eventos, na escola, a participação da saúde mental no programa de saúde na escola. É fundamental, a gente trabalha com esse tema de suicídio, de droga, de depressão. A gente trabalha junto com a Secretaria de Educação, né? Trazendo esses temas. E justamente para fazer essa prevenção, que eu acho que é o mais importante, é prevenir. Com certeza. Porque a pessoa, quando está num momento, numa situação de crise, ela está realmente num sofrimento muito agudo, muito doloroso, e nem sempre ela quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com esse sofrimento. Então, quando você tem um local, ou quando tem, né, na sociedade, alguém que acolhe e que escuta, né, de forma qualificada, num ambiente mais, oferecendo assim um ambiente mais protetor para ela. Então, acho que isso é importante. Com certeza. Abigail, deu tempo no nosso programa, eu vou precisar encerrar. Passou rapidinho, como eu falei que seria. Passou. Mas eu queria que você desse o seu último recado aqui também para quem nos assiste. Um incentivo para procurar ajuda. Se alguém que estiver nos assistindo estiver com essa angústia dentro de si, fica o recado. Eu acho que é dar esse alerta, né? Quando não estiver sentindo bem, quando vê que a tristeza está muito grande, a depressão, a angústia, a ansiedade e os pensamentos, né, que vêm de acabar com a própria vida, buscar ajuda. Como eu falei, nós temos aqui o CAPS 2, o CAPS de álcool e droga, o CAPS infantil, e que vocês podem estar buscando presencialmente esses serviços e utilizar o Fone Vida. O Fone Vida é um instrumento gratuito que funciona 24 horas para fazer essa escuta. Então, eu vou dar de novo o telefone do Fone Vida para que vocês possam guardar aí e passar para um familiar, para um amigo, por um conhecido que está passando por um momento de crise ou que vocês perceberam que já tentaram, realizou algumas tentativas. O telefone é 0800 780 1122. Para que vocês possam acessar esses equipamentos da saúde mental que tem aqui no município de Taubaté. Exatamente. Obrigada, Abigail. Obrigada. Muito bem-vinda. Toda vez que você precisar dar um recado, aqui está de portas abertas. E você que nos assiste também, saiba que você não está sozinho. Procura ajuda sempre tem. E tem ajuda gratuita, 24 horas por dia. A gente já repetiu isso várias vezes. 0800 780 1122. Se você acha que está precisando de uma ajuda, de uma conversa, eles estão disponíveis. Então é isso. Eu agradeço a audiência de vocês, como sempre.
E quero pedir que você continue assistindo aqui TV Câmara. Tem muita coisa nova, bacana que você não viu. Então, continue dando audiência pra gente, que a gente gosta muito de vocês. E até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.